Olá, meus irmãos, tudo bem? Tá passando bem? Lá no Brasil é verão, não é? Mas aqui é inverno, está muito frio. Todo dia está debaixo de ponto de congelação. Está muito frio. Hoje nós continuaremos a ver sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 a 10, com o título de A Besta que saiu do mar. E o texto de hoje mencionando especialmente sobre dois instrumentos de Satanás que vai trazer terror e sofrimento no mundo durante a grande tribulação. Apocalipse capítulo 13, 1 a 10, é sobre a besta que saiu do mar. E no Apocalipse capítulo 13, versículo 11 até 15, é sobre a besta que saiu da terra. Hoje nós vamos dividir esse capítulo em dois e vamos ver sobre a besta que saiu do mar. De acordo com Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus Cristo. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Aqui o restante da descendência da mulher é as israelitas que não foram incluídos no 144 mil escolhidos e foram levados, quer dizer, escapados para o deserto para de sair fora de terror do Satanás. Essa daqui, 144 mil, está mencionado no Apocalipse capítulo 12. Então, primeiramente, está dizendo que o dragão se pôs em pé na areia do mar. A areia aqui não significa a areia natural do oceano, mas a multitude das pessoas no mundo. Apocalipse capítulo 17, versículo 15 está mostrando a significação da água. As águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. Isso significa que o mar é o mundo onde muitas multidões vivem e areia é as pessoas de multidões que vivendo no mundo. Portanto, a besta que saiu do mar é o anticristo que aparece naquela época e tem duas interpretações sobre a identidade da besta. Primeira interpretação é um sistema que retém o poder político como uma nação do imperialismo. E a segunda interpretação é como uma pessoa da cabeça da nação ou um sistema. Então é uma pessoa que representa uma nação ou um sistema. Então, entre essas duas interpretações, o melhor é sobre um indivíduo famoso mundialmente, está descrevido aqui como a besta que saiu do mar. Este anticristo está dizendo que tem 7 cabeças. E as 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe,
e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo, que é como escrito no Apocalipse, capítulo 17, versículo 9. Então, na época de apóstolo João, quem viu essa visão de Apocalipse, os 5 reis já caíram. São, primeiro, Babilônia, segundo, a Pérsia, terceiro é Egito, quarto é Assíria, quinto é a Grécia, aqueles impérios que exerciam grande influência sobre na história de Israel. E na época de apóstolo João, o rei era da Roma. Roma estava governando naquela região, naquela época. E o terceiro é o rei que surge e permanecer durante pouco tempo, vai ser a nação que vai ser governado pelo anticristo durante a grande tribulação. E os 7 chifres pertencem ao sétimo império que surge após, como nós sabemos, na Babilônia e na Pérsia, Egito, Assíria, Grécia e Roma. Então, o sétimo império, ou aquele império que surge durante grande tribulação, e tem esse império tem 10 chifres. Aqui 10 chifres significa 10 reis que vão governar durante a grande tribulação com a concessão do Satanás. No Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, estes 10 chifres estão identificados na Bíblia. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Então, 10 reis, 10 quer dizer nações que vão receber autoridade dado pelo besta, que é anticristo, que é Satanás. Então, estes 10 líderes, apontados pelo anticristo, vão participar na guerra contra o Senhor Jesus Cristo, no guerra de Armagedon, que mencionado Apocalipse capítulo 19, versículo 19. E eles vão ser derrotados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos saber a identidade de anticristo que foi descrito na Bíblia. Primeiro João, capítulo 2, versículo 18, uma advertência sobre o anticristo foi dado. Seguinte maneira: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Anticristo foi descrito que vai surgir na última hora. E, segundamente, o anticristo verdadeiro é o Satanás. É a Satanás que imita o Senhor Jesus Cristo em alguns pontos que, primeiramente, ele não pode criar, que ele não é como Deus da criação. Ele não consegue criar, mas ele somente imita o Senhor Jesus Cristo.
Então, no segundo Tessalonicense, capítulo 2, versículo 9, está dizendo: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilha enganadoras. Então, ele é um imitador. E, segundamente, ele também imita a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que está descrito em de palavra de hoje, no Apocalipse capítulo 13, versículo 3, está dizendo: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Então, ele está imitando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Terceiramente, Satanás trabalha através das autoridades do mundo e nós temos que ver essa cabeça que sofreu ferimento na cabeça e foi curado em ponto de vista histórico para identificar esse anticristo que está imitando Jesus Cristo. Então, na história, o rei chamado de Charlemagne, do reino de Franco, hoje em dia França, durante a Idade Média, surgiu depois da queda da Roma Ocidental, Império Romano Ocidental. Ele unificou a Europa inteira pela primeira vez e atribuiu a de evangelização do cristianismo na Europa. Ele tem nome de Charlemagne, Charlemagne. E por esse trabalho, ele foi nomeado pelo Papa do Vaticano como o imperador, ouça bem o nome do império que foi dado para ele, é imperador de Império Santo Romano. Ele está herdando esse nome de Roma em Império Santo Romano. Após morte de Charlemagne em ano domini 843, o império foi dividido e a guerra começou na Europa através de guerra de 100 anos, guerra entre França e a Inglaterra, e a guerra de 30 anos entre a guerra de França e Alemanha, e surgiu na Europa. E também o Napoleão Bonaparte queria reunificar a Europa na continuação do Império Santo Romano, que ele invadiu a Rússia e fez a guerra com a Inglaterra, e ele foi derrotado em duas ocasiões, com guerra contra a Rússia e guerra contra a Inglaterra. Por esse motivo, para europeus, o Império Santo Romano político ainda existe, e uma organização religiosa que, usando o nome da Roma, ainda existe e está continuando a aumentar o seu poder religioso. Então, o Roma não morreu e vai continuar até o fim do mundo. Quer dizer, até na época de grande tribulação. O anticristo, que imita o Senhor Jesus Cristo em ressurreição, vai ser seguido pela multidão do mundo inteiro, mas o poder dele é limitado por 42 meses, que é 3 anos e meio, pelo Deus, que esse 3 anos e meio é metade de grande tribulação de 7 anos. Então, essa daqui é a identificação de besta que saiu do
do mar que domina esse mundo e exercer grande influência nesse mundo e ele vai ser derrotado na grande tribulação pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ver sobre a besta, agora que saindo da terra, na semana que vem. Então, nós vamos ver a totalidade de identidade do anticristo e de Satanás, e segunda parte no semana que vem. Eu oro que a benção de Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês até semana que vem. E muito obrigado, agradeço pela sua presença nesse programa e nos vamos ver na semana que vem. Até logo.